Meus amigos, tivemos uma decisão final do Alexandre de Moraes, do TSE, e aí ele deu uma multa milionária para o partido do Bolsonaro e castigou esse partido de forma intensa. Vocês se lembram, como eu já mostrei aqui, que o Alexandre disse o seguinte: bom, se vocês querem continuar com esse processo de anular as urnas eletrônicas, apresentem também esse processo para o primeiro turno das eleições. O processo não pode valer só para o segundo turno. As mesmas urnas foram utilizadas no primeiro turno. Então apresentem, caso contrário o processo será indeferido. Isso porque o PL, como eu já disse, né, elegeu a maior bancada de deputados no primeiro turno e só pediu a anulação do segundo turno, onde o Bolsonaro não foi eleito. Muito esquisito, né? Portanto, o PL não apresentou uma denúncia em relação ao primeiro turno. E aí nós temos então o indeferimento desse pedido. Fora que o Alexandre considerou uma prerrogativa de má-fé e aí multou o partido do Bolsonaro em 22 milhões de reais, além de ter suspendido o fundo eleitoral da legenda. E aí, sabe quando você não tá nem de um lado nem de outro? A gente sabe que o Bolsonaro agiu de má fé e a gente sabe que ele não apresentou essa denúncia no primeiro turno porque ele sabia que haveria uma decisão contrária do Alexandre de Moraes e ele não queria mesmo que aquele pedido fosse analisado. Ele não queria, porque se fosse analisado, todo mundo iria chegar à conclusão de que não teve fraude, mas ele queria que o pedido fosse indeferido por algum detalhe técnico antes mesmo de ser analisado, e foi isso que aconteceu, de forma justa, por sinal, porque o Bolsonaro deveria sim pedir a anulação também do primeiro turno. Como assim, né? No entanto, eu já mostrei aqui pra vocês que por detalhes técnicos também, se fosse analisar esse pedido, não tem nada a ver, no caso não comprova nenhuma fraude. Mas aí eu digo que eu não estou nem de um lado nem de outro, porque eu não concordo com o Bolsonaro, acho sim que o partido dele agiu de má fé e que deve sim sofrer represálias. Mas também por outro lado, vejam só essa matéria da Veja. A ironia de Alexandre de Moraes na multa dada a partido de Bolsonaro. E aí essa matéria diz aqui que a multa de 22 milhões de reais teria um cunho ali de provocação, porque é o mesmo número da legenda, né? 22, que foi o número do Bolsonaro à presidência da República. Bom, não podemos comprovar isso, não sabemos os detalhes técnicos do valor ser 22 milhões de reais, mas eu de fato espero que não tenha nenhum cunho provocativo aqui, porque não faz parte do judiciário provocar um político. Então, ressaltando aqui, não estou dizendo que essa multa teve cunho provocativo. Quem disse isso foi a revista Veja. Eu só estou falando que eu espero que essa revista não esteja certa, porque esse não é o papel do judiciário. Aí vejam só, se por um lado temos erros, do outro também. Temos aqui uma notícia de que o Bolsonaro recebeu o seu vice, o seu futuro, que era seu vice, né, na chapa, que seria seu vice se ele ganhasse a presidência da República, o Braga Neto, e também militares das Forças Armadas ali no Palácio da Alvorada. Esse encontro não estava na agenda oficial do atual presidente. Foram ali militares da Aeronáutica e do Exército. Por que o Bolsonaro fez isso? Porque ele está se encontrando com militares. Nós sabemos que, na verdade, não vai rolar nada. O Bolsonaro sabe que não pode fazer nada, que ele não pode convocar as Forças Armadas ali para fazer alguma coisa, mas ele quer causar uma dúvida no público. Ele quer que os bolsonaristas vejam essa notícia e fiquem com uma pulguinha atrás da orelha. Ah, será que o Bolsonaro tá fazendo alguma coisa? O que ele tá pensando? E aí, meus amigos, como eu disse pra vocês, não concordo com diversas decisões do TSE. Não concordo mesmo. Mas, por outro lado, vejam só, o Bolsonaro aqui somente quer causar tumulto, velho. Ele quer que aconteça greve de caminhoneiros, ele quer que o público se revolte, e ele está dando diversos indícios pra isso. Quando estava acontecendo as greves logo que ele perdeu, ele não falou nada, ficou quieto, se pronunciou muito tempo depois, né? Depois que já estava feito o estrago. E agora que as greves estão baixando, agora que estava acabando o negócio, porque ninguém é trouxa de ver que o Bolsonaro nem estava ligando pra esse pessoal, agora ele ficou com medo, ele fala, não, as greves têm que continuar, então ele vai lá e abastece o público dele com essas desconfianças, que no final das contas não tem nada, e então ele pede uma investigação, mas pede de uma maneira errada para ser indeferido. Agora ele chama o exército no Palácio da Alvorada e provavelmente não vai acontecer nada nessa conversa, ou é sobre outra coisa, mas isso vai criando pulga atrás da orelha do público, e aí você que fica prejudicado, você que fica nesse jogo político acreditando que vai acontecer alguma coisa quando não vai acontecer nada. Bom, pessoal, por enquanto é isso, muito obrigado, até a próxima e tchau!